tudo tem início. Tudo tem um início. Todos temos um início. Então, o início de que eu quero centrar aqui é de nós, as pessoas. O teu início, o meu início. O que é o início? O início é o ponto de partida. Na geometria, onde existe um segmento, em cada segmento existem pontos. Existem pontos, não é? Pontos de referência. Todo um segmento é o conjunto de vários pontos. E na medida que os pontos vão acrescentando, esta linha, se ela é reta, os pontos são N pontos. Não é? Não conseguimos definir quantos são os pontos que se encontram naquela linha reta. Ora bem, esta linha, de onde inicia, tem um ponto de início. Antes daquele ponto de início, não é o início desta linha. Antes daquele ponto de início não existia nada. Então, é assim, na nossa vida, antes de nós existirmos, não existíamos. Quando começamos a existir, começou a nossa vida. E nos nossos empreendimentos, nas nossas atividades. Talvez hoje tu não és um empreendedor, talvez hoje não és empresário, talvez hoje não estudas, talvez hoje não tens uma vida matrimonial, talvez hoje não tens uma namorada, um namorado, talvez hoje não tens um filho, uma filha. Não tens aquilo que gostarias de ter. Lembra-te que tudo tem um início. Tudo antes de existir, houve primeiro uma preparação, houve primeiro uma projeção. Antes de nós nascermos, os nossos pais, muitos dos nossos pais projetaram, voluntariamente ou involuntariamente. Houve um projeto. Aqui eu não quero deixar escapar uma coisa, uma realidade. Antes de nós existirmos, voluntária ou involuntariamente, alguém pensou por nós. Não fomos nós quem pensamos, mas alguém pensou por nós, alguém projetou. Eu digo isto porque eu lembro-me de um referimento que eu tenho e gosto muito no livro sagrado que eu tenho para mim, que é a minha referência, que é a Bíblia, no livro de Jeremias, onde Deus se dirige a Jeremias dizendo a Jeremias: olha, antes que tu te formasses no ventre da tua mãe, eu já te conhecia, eu já tinha estabelecido aquilo que tu serias. Então, antes de que nós existíssemos, a nossa origem provém já do Criador. O Criador do universo, o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Muitos falam da teoria do Big Bang e não só. Eu não quero desacreditar na ciência, eu acredito na ciência, porque até a ciência é algo que foi dada por Deus à humanidade, aos homens, para que nós compreendêssemos o porquê das coisas. Uma das coisas que a ciência ainda está em bilico, a ciência ainda está em procurar definir, é a origem de tudo aquilo que existe, se realmente foi criada por Deus ou não por Deus. Eu, na minha crença, eu acredito que foi Deus quem criou todas as coisas, porque Deus existiu sempre. Porque nada do que existe assim ao acaso. O próprio acaso, de onde vem? Aquele toque de Big Bang, de onde vem? Então, nisto eu queria dizer, todas as pessoas, depois daquela teoria que nós conhecemos na narração de Gênesis, eu acredito firmemente que quando nós ainda estamos, no embrião da nossa mãe, ali onde está o grande mistério. Aqui em Jeremias Deus disse: antes que te formasses no ventre da tua mãe, eu já te conhecia e eu já te tinha estabelecido. Portanto, no conhecimento de Deus, Ele já tinha projetado quem tu serias, que tu irias existir. E Ele já te tinha dotado de certas competências, certos talentos.
E esses talentos, essas competências, Ele dá-nos como dons, Ele te deu como dons. Não é? São dons gratuitos, são dons da natureza que tu tens. Tu tens competências dentro de ti. Essas competências, muitas das vezes, elas ainda estão mortas. Muitas das vezes, tu já utilizas essas tuas competências, esses teus talentos, mas lhe utilizas de uma forma empírica. É necessário que tu, procures agora, não é, coordenar as tuas energias para que não faças mais um uso empírico dos teus talentos, das tuas competências naturais e possas usufruir delas, possas frutar essas competências que tu tens. Olha, todos nós nascemos, éramos pequeninos e fomos crescendo. E na medida que fomos crescendo, fomos adquirindo competências acrescidas na nossa vida. Ou fazendo um percurso acadêmico, convencional, ou um percurso de aprendizado não necessariamente convencional, mas aprendemos. Para além das nossas competências naturais, nós nos exercitamos em aprimorar essas mesmas competências. Aquele exercício que nós estamos a aprimorar, estamos a procurar aperfeiçoar, melhorar, ter o domínio de utilizar melhor as nossas competências, não é? Naturais, que são os nossos talentos, nós estamos a criar hábitos. E esses hábitos, uma vez consolidadas, elas tornam-se habilidades. Portanto, as habilidades, elas só se tornam habilidades uma vez que tu vais praticando as tuas competências de uma forma de aprendizado, com uma atitude de aprendizado, para consolidar essas tuas competências que se vão tornar habilidades. Habilidades porque elas vêm de hábitos, vais te habituando, vais instalando este hábito de fazer, consolidas o fazer e ela torna-se um hábito que o nível mais alto torna-se uma habilidade, tornas um habilidoso, és um hábil em fazer aquilo. Ok? É como, vou dar um exemplo muito simples, pega um desportista, vamos pegar exemplo de um Messi, de um Ronaldo. O Messi, ele nasce, nós conhecemos a história do Messi, já desde pequeno ele era um gênio, como Maradona, era um gênio de futebol. Só que ele não tinha aquela competência consolidada, não é? A sua competência natural, não é? Aquele talento natural, não era consolidado. E para consolidar aquilo, foi necessário ele ter um coach, um treinador, que o ajudou a aperfeiçoar as suas competências naturais e tornou-se um expert. O Lionel Messi, mesmo até que a sua equipa perde, o Lionel Messi, ele tem um valor estimadamente alto. Ele está entre os melhores players de futebol.